Glória a Deus. Eu quero deixar aqui uma palavra, meus irmãos, de reflexão neste dia, para que o Senhor Jesus ele possa crescer no seu coração e você possa entender como é estar na presença do Senhor, como é bom conhecer as palavras, a mensagem da cruz, a palavra do Evangelho, a palavra de salvação. Eu quero deixar aqui uma meditação em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar essa meditação, meus irmãos, aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Esta palavra traz para nós a loucura da pregação, o escândalo da pregação, o espanto da pregação. Por que Deus fala isso? Por que Paulo escreve isso aos Coríntios? Meus irmãos, a nossa sabedoria humana, o próprio Deus tornou a sabedoria humana louca. O próprio Deus tornou a sabedoria humana louca. A sabedoria humana é loucura para Deus. A sabedoria humana não tem valor para Deus. Por quê? Jesus Cristo, quando ele veio trazer a mensagem do Evangelho, ele trouxe o Evangelho, a salvação, a libertação para os homens. E quando Jesus pregava, os judeus, os fariseus, os escribas, aquele povo, os romanos, aquele povo olhavam para Jesus e não entendiam o que Jesus falava. Eles não entendiam o que Jesus estava falando com eles. Mas como fariseus, homens inteligentes, escribas, homens inteligentes, saduceus, homens inteligentes, pessoas instruídas de conhecimento, mas quando ouviram a pregação, eles não entenderam o Evangelho, pois Deus estava vindo na sua sabedoria, através de Jesus Cristo, que são a Trindade, Pai, Filho e Espírito. Jesus Cristo é o Filho. Então estava ali o Filho pregando com a sabedoria do Deus Todo-Poderoso, e a própria sabedoria de Deus era Jesus Cristo, ele pregando o Evangelho, trazendo a salvação para os cativos. E a própria palavra que Jesus pregava para aquele povo era uma palavra que não fazia sentido para eles. Não fazia sentido para eles. Eles não entendiam. Jesus falava por parábolas, eles não entendiam. Mas como? Homens instruídos, inteligentes, como é que essa sabedoria não é capaz de definir uma pessoa como Jesus Cristo, que ele dizia: bem-aventurados
os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa do Evangelho. Meus irmãos, quando Jesus falou para aquele povo: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem corroem, onde o ladrão rouba. Essa pregação, se a gente observar o foco do Evangelho, o foco da palavra de Deus, Jesus dizia assim, na sua palavra, que era mais fácil um camelo entrar no fundo do agulho do que um rico. Jesus, ele vai colocando para nós as palavras de sabedoria. E Paulo estava dizendo para os coríntios: gente, povo de Deus, a pregação é loucura. É loucura. Para nós, a pregação, somos considerados como loucos os que pregam o Evangelho. E ele dizia: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Os homens veem a palavra da cruz como loucura. Os que se perdem são aqueles que dizem ser sábios, aqueles que dizem que estão perdidos, irmão, no seu próprio conhecimento, na sua própria ignorância. Na sua própria ignorância não, na sua própria burrice. Na sua própria burrice. Porque a sabedoria, ele dizia assim: mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. A palavra de Deus veio como loucura para os instruídos, para os inteligentes, para os sábios. Eles não conseguiram entender as palavras de Deus, e Deus estava ali falando com eles através de Jesus Cristo, seu Filho. E ele dizia: onde está o sábio, onde está o escriba, onde o queridor deste século, porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Na sua própria sabedoria os homens não conseguiram enxergar Deus. Na sua inteligência humana eles não conseguiram ver Deus. Eles não conseguiram enxergar Jesus Cristo pregando o Evangelho, pregando a salvação para aquele povo. Eles não conseguiram enxergar Jesus Cristo. Mas pela loucura da pregação, Deus vai salvar aqueles que escutam a palavra, que escutam, que creem, porque os que não creem vão perecer, os que não obedecem vão perecer, mas os que creem, eles serão salvos. Porque a pregação é loucura, a mensagem da cruz é loucura. Muitas pessoas rejeitam a palavra de Jesus Cristo, rejeitam o Evangelho verdadeiro, irmãos. O Evangelho sincero, o Evangelho puro, verdadeiro. É loucura para aqueles que perecem. O Evangelho sincero da porta estreita é loucura para os que perecem. Os sábios, eles não conseguem enxergar, não conseguem ver Deus, porque eles acham tão instruídos pelo seu conhecimento, pelo seu poder intelectual, que eles não conseguem enxergar que eles estão loucos, que eles estão totalmente errados acerca da sabedoria, acerca do conhecimento da palavra de Deus. Porque tanto os judeus pedem sinais como gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos, para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, o poder de Deus. Meus irmãos, Paulo dizia que para os gentios era loucura a mensagem da pregação. Para os judeus era escândalo, porque eles não consideravam Jesus Cristo como Filho de Deus. Os gentios era loucura, um homem daquele ter ressuscitado. Como é que pode? E para os judeus eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, pois ele tinha vindo lá
de uma cidade pobre, carpinteiro, não tinha como ser uma pessoa dessa, ser um rei, ser um príncipe. Não era filho de Deus. Não tem como Deus poderoso vir num formato tão simples, humilde. Para os seres humanos era loucura a pregação do Evangelho. Isso hoje, irmão, hoje o Evangelho é loucura. A pregação do Evangelho é loucura para os seres humanos. A gente prega o Evangelho de salvação, como Cristo pregou, como os discípulos pregaram, o Evangelho de salvação que liberta o homem. Pois este Evangelho que liberta o homem é que vai salvar a sua alma da condenação. É este Evangelho que salva, irmãos. A Bíblia fala, a palavra de Deus diz que dom não salva, cura não salva, revelação não salva. Irmãos, o que vai salvar, sabe o que é? Temor a Deus, obediência a Deus. Obediência a Deus, irmãos. Obediência, isso aqui é loucura. Hoje o que eu prego é loucura, irmão. Para muitas pessoas são loucura. As pessoas acham que eu sou religioso, mas isso é loucura para vocês. Muitos acham loucura isso. Porque o que eu prego é diferente do que os outros pregam, do que as igrejas pregam. É loucura esse evangelho de salvação, é loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus para os que creem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, irmão, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Os inteligentes, os intelectuais não querem ouvir a voz de Deus. Eles se acham tão sábios, tão inteligentes, tão instruídos, tão poderosos, que eles se corrompem na sua própria soberba. Eles se entregam nas suas próprias sabedorias e caem em tentação. Eles não conseguem enxergar o Evangelho, a salvação, não conseguem enxergar os ensinamentos de Jesus Cristo, a doutrina de Jesus Cristo, porque está escrito na palavra de Deus. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Sabe por que Deus escolheu as coisas loucas do mundo? Tu sabe por que Deus escolheu o mendigo, o necessitado, a prostituta, o traficante? Tu sabe por que Deus escolheu o mendigo, essas classes? Porque essas classes, irmão, elas ouvem a voz de Deus. Elas são, sabe o que? Necessitados de salvação, necessitados de arrependimento. Os sábios, os inteligentes, eles se confiam no seu poder intelectual e se corrompem. Eles se entregam à sua sabedoria humana, e que para Deus é loucura isso. Para Deus não vale, irmãos. Para Deus essa sabedoria que tu tens não vale. A única sabedoria que mais sábia de todo o cosmo, de toda a terra, é o temor a Deus, é obedecer a sua palavra. Esse é considerado como sábio. Mas os sábios, os inteligentes, os instruídos, os que dizem ser tão sábios, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, e nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas loucas, as fracas, as humildes, porque Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles são o reino dos céus. Quem é pobre de espírito é a alma, irmãos, que não confia na sua própria capacidade. Eu não estou falando de você se isolar, de você se deteriorar, não. Eu estou falando de você ser humilde e reconhecer os seus pecados, que está errado, e mudar. Não confie no seu poder aquisitivo, na sua riqueza, porque isso para Deus não vale nada. Seja humilde, porque depois que tu sair deste corpo, tu vai prestar conta de tudo que tu faz na terra, tudo que tu fez na terra. Então Deus escolheu as coisas loucas
Sabe por que Deus escolhe as coisas loucas? Para abater o sábio, para mostrar para ele que não é pela sabedoria, mas é pelo crer, pelo ouvir a pregação da salvação, do evangelho. Porque para Deus, para os sábios, para os entendidos, a pregação é loucura. O evangelho é loucura. Pregamos a santificação, a doutrina, o arrependimento. As pessoas acham que somos loucos, somos fanáticos. Meus irmãos, enxergue o evangelho. Saia deste evangelho corrupto. Este evangelho que não prega a verdade, meus irmãos. Se você quer ser salvo, aparta-te do mundo. A Bíblia diz: aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Meus irmãos, a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. A pregação do evangelho é loucura para os que se perdem. Para o mundo a pregação é loucura. A pregação da salvação é loucura, santificação, doutrina. Isso é loucura para os ímpios, irmão. Eles não acreditam nisso. Mas essa mesma palavra foi pregada antigamente, há muitos anos atrás foram pregadas essas palavras aos coríntios. Paulo pregou. E hoje eu estou pregando para este século 21, acerca da loucura da pregação, santificação, doutrina, amor ao próximo, ajudar o necessitado, ser diferente do mundo, ser a luz do mundo. E as pessoas não dão valor às palavras de Deus, porque elas se acham tão sábias, acham os seus pastores tão sábios, pois os seus pastores trazem os seus egos, os seus pecados e alimentam os seus erros, pois o seu ego não é confrontado, o seu pecado não é confrontado. Por isso que você congrega em igrejas de porta larga, porque o pecado lá reina. Mas vai chegar um dia que a sabedoria dos sábios será aniquilada. Porque a loucura da pregação é para aqueles que creem na palavra de Deus. Mas os sábios não creem na loucura da pregação. Eles desprezam, eles dão ouvido ao seu conhecimento humano. Eles dão ouvido ao conhecimento terreno. Mas quando chega o confronto do paradigma, o confronto dos seus conceitos, eles baixam a cabeça e vão embora, não querem ouvir a verdade. Mas glória a Deus, porque essa mesma palavra foi pregada há muitos anos atrás. E hoje eu estou trazendo essa pregação para que você não se glorie, nem eu não me glorio, porque não foi por mérito meu que eu estou aqui, mas foi pela graça de Deus que me alcançou. E hoje eu reconheço o evangelho, a loucura da pregação. Porque antes para mim o evangelho não era esse. Eu tinha um evangelho diferente, irmãos. Eu tinha um evangelho diferente de revelação. Eu era pregador, pastor, dirigente de igreja do Ministério Pentecostal Deus de Amor. Dirigia igreja, passava a revelação uma atrás da outra, irmão. Eu era um crente de reteté. Um crente aonde eu pregava, a igreja enchia. Mas chegou um dia da minha vida, meus irmãos, que eu reconheci que isso era errado. Isso não é o evangelho, irmão. O evangelho não é isso. O evangelho é diferente. Eu vi as pessoas entrando, recebendo revelação e as suas vidas todas desconcertadas. As suas vidas sem mudanças. Observe as pessoas que recebem revelação, os anos passam, morrem e a revelação muitas das vezes não se cumpre na vida da pessoa. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que não é de Deus. Eu estou dizendo que quando é de Deus, irmãos, a maior revelação é a palavra de Deus. A revelação tem que vir, irmão, para libertar a tua vida. A revelação tem que vir para libertar a tua alma do inferno. Porque não adianta, meus irmãos, tu receber uma revelação de uma casa, de um carro, e sendo que a tua alma está condenada ao fogo. A Bíblia diz: se o teu pé te escandaliza, te faz tropeçar, arranca. Meus irmãos, observa. Vale a pena você perder a sua alma por coisas tão fúteis,
Vale a pena você perder sua salvação por coisas tão fúteis, insignificantes? Observe, irmão. Seja sábio aos teus próprios olhos. Vai lá no cemitério. Olha lá no cemitério, veja o tanto de pessoas que viveram na terra. Advogados, policiais, médicos, professores, doutores, prefeitos, vereadores, pessoas comuns, olham lá no cemitério. Pergunte a si mesmo se alguma delas levaram alguma coisa. Pergunte, meus irmãos. Prioridade o reino dos céus. Salve a tua alma do fogo. Porque aquele que morre no pecado, ele não vai entrar no reino dos céus. Eu te provo, irmão, que Deus ele é santo. Deus ele é santo, irmão. Deus é tão santo que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, em forma de carne, para que o ser humano viesse ouvir a sua sabedoria, e a sabedoria de Jesus Cristo foi loucura para os homens, porque eles não entenderam, porque eles achavam tão sábios, matemáticos, filósofos, doutores, escribas. Eles se tornaram tão ignorantes que desprezaram a loucura da pregação, e hoje o povo despreza uma doutrina, a loucura da pregação, que sempre existiu. Eles estão deixando o mundo entrar dentro dos seus corpos. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, vale a pena você morrer no pecado? O salário do pecado é a morte. Os que morrem com Cristo, eles não morrem, eles dormem. Eles dormem, irmão. Os que morreram com Cristo, eles não morrem, eles dormem. Eles dormem, como Lázaro morreu. A irmã de Lázaro chegou, Jesus Cristo estivesse aqui, ele não teria morrido. Não, Lázaro não morreu, ele está dormindo. Meus irmãos, os que morrem com Cristo, eles não morrem, eles dormem. Eles dormem para ressuscitarem para a vida eterna. Porque a morte é uma condenação, simbolizando o inferno. Os que morrem estão condenados ao inferno, mas os que estão em Cristo, eles não morrem, eles dormem. Eles dormem, louvado seja Deus. Glória a Deus e aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu lhe pergunto, a tua sabedoria que tu adquiriu, todo o teu conhecimento durante toda a tua infância, adolescência e adulto, que serventia, sabedoria teve para você? Teve um valor. E para Deus, qual o valor da tua sabedoria? Eu te pergunto neste momento, se você é tão sábio, por que tu deixa o cigarro te escravizar? Tu não é sábio? O cigarro não faz mal para o pulmão? Tu não é sábio? Tu não é inteligente? Por que tu deixa a bebida te tomar? Tu não é sábio? Tu não é inteligente? Por que tu sabe que a bebida traz doenças para o corpo? Por que tu fazes isso, se tu é inteligente? Se a tua sabedoria é tão poderosa, se tu é inteligente, por que tu peca contra o teu corpo? Short curto, calça jeans, salto alto, pinturas, vaidade. Tu não é inteligente? Você não é sábia? Você não sabe que está escrito na palavra de Deus que isso é pecado? Você não sabe que isso é pecado, que isso condena ao fogo? Que isso levará à condenação? Você não sabe que Deus não aceita? Eu provo para você que tem certas coisas que tem no mundo que para Deus é abominável. Moisés, quando foi se apresentar a Deus, diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés. Sandália, terra, coisa humana, criação humana. Tira dos teus pés, Moisés. E Moisés não estava morto, ele estava presente em corpo. E Deus estava na figueira. E Jesus disse: tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque o lugar que tu pisa, na sarça. Deus falava com Moisés na sarça, e Moisés estava de sandálias, e Deus falou: Moisés, tira a sandália dos teus pés. Provavelmente aquela sandália era do Egito. Eu não sei, provavelmente seria. E Deus mandou: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é santo.
Deus falou também com Josué. Josué viu um anjo diante de Jericó. E ele perguntou para o anjo, tu é contra nós ou a favor de nós? Ele disse, eu vim em nome do Deus Todo-Poderoso, eu sou o príncipe do Deus Todo-Poderoso. E ele falou, Josué, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Meus irmãos, você acha que é brincadeira? Você acha que o reino dos céus é brincadeira? O evangelho é loucura. A pregação é loucura para os que perecem. As pessoas querem ouvir, sabe o quê? Alimentar a sua carne, alimentar o seu ego, alimentar a sua vaidade, alimentar os seus desejos. Mas eu te digo, eu tenho uma notícia mal para te entregar. Hoje, eu tenho uma notícia mal para você. Se você não se arrepender dos seus pecados, se você morrer na prática da idolatria, essa pregação é loucura para você. Assistir futebol é idolatria, é loucura. Para mim, isso é abominável. Para Deus, isso é horrendo, é nojento. Deus condenou uma cidade todinha por causa de idolatria. Deus matou pessoas por causa de idolatria. Hoje a condenação será depois da morte, irmão. Quem não se salvar aqui, não procurar salvação na terra agora, ele não vai se salvar depois que morrer. Porque não haverá purgatório, não haverá. Não, aqui é o momento. Salva a tua alma, se tu ama a tua alma. Se tu não quer passar a eternidade no fogo, chorando, sem água, sem comida, sofrimento, num calor infernal, que não há, lá a temperatura é altíssima, você não vai suportar, a sua alma vai sofrer a tortura psicológica de você ter tido a oportunidade na terra e não ter dado valor. Então aproveite esta loucura da pregação que você está ouvindo. Eu sei que muitas pessoas, irmãos, elas saem deste grupo, eu não fico triste. Sabe por quê? Eu glorifico a Deus, irmãos, porque eu estou pregando a verdade e os que não ouvem, eles vão sair. Isso é normal, irmãos. Isso é normal, eu glorifico a Deus. Eu glorifico ao Senhor, eu fico triste, porque infelizmente esse rejeitou a salvação, rejeitou o evangelho de salvação, mas aceita a igreja que passa voto, passa vassoura de santa, água benta, água santa, água lá de Jerusalém. Aceita heresias, óleo ungido, aceita um monte de coisa, mas não aceita a verdade, a palavra de salvação, a vida eterna, pois essa palavra é loucura para você. Hoje é loucura este evangelho que está sendo pregado, irmão. Deus está levantando os remanescentes para ser salvo. Deus está levantando o remanescente para alertar a igreja, avivar a igreja, abrir os olhos dos cegos, porque muitos se corromperam, os pastores se corromperam, se venderam, se prostituíram com o pecado, com o mundo, como em tempos antigos, irmãos. Procure examinar as escrituras, procure ler a palavra de Deus, porque na Bíblia tem as palavras de vida eterna, irmão. Foi aqui que eu me encontrei. Foi aqui que eu encontrei a salvação para a minha alma, meus irmãos. Eu era um pregador. Tinha agendas em muitos lugares, irmão. Para me pregar, eu tinha agendas. Eu viajava para pregar o evangelho de Deus. Louvado seja Deus. Mas eu descobri, irmãos, que isso não era o que Deus queria para a minha vida. O que Jesus queria. Porque Jesus quer, irmãos, sabe o quê? Libertação, salvação, curas. Porque eu vi muitas pessoas passando 20 anos na igreja do mesmo jeito. Eu vi pastores passando a mão na cabeça da pessoa só porque a pessoa dava o dízimo. Eu vi pessoas indo para o inferno e o pastor não fazer nada. Irmãos, saiba de uma coisa. Se a palavra de Deus não estiver em você, se tu não obedecer o evangelho sincero, quando tu morrer tu vai ter uma surpresa, eu te alerto isso. O anjo da morte vai vir buscar a tua alma. O anjo da morte vai vir ceifar a tua alma do corpo.
Não vai ser anjos que vai vir buscar a tua alma, não, meus irmãos. Vai ser os demônios que vai vir buscar a tua alma. Porque o pecado, irmão, faz parte do príncipe das trevas. Toda pessoa que peca, irmão, é filho do diabo. Irmãos, nós temos que santificar. Isso é possível, irmãos, isso é possível. Isso é possível, irmãos. É possível nós fazermos isso aqui na terra. Se tornar na estatura de varão perfeito, irmãos. Santificar a nossa vida espiritual para que nós venhamos ser bem diante de Deus. Irmãos, é possível andarmos em santidade aqui na terra. É possível, irmãos. Jesus andou na terra, os discípulos fizeram isso. Nós vamos fazer, irmão. A igreja tem que fazer isso. Porque se ela não fizer, ela não vai ser salva. Ela não vai ser salva, irmãos. Porque Jesus é santo. Irmão, nós temos que ser completo. Nós temos que ser completo em verte, completo em espiritualidade. Não adianta eu andar de doutrina e falar mal do meu irmão. Não adianta eu ser religioso, irmão, e odiar o outro. Não, eu tenho que ser completo. Completo. Eu tenho que ser completo. O Espírito Santo ele tem que me mudar de dentro para fora, irmão. De dentro para fora. A mudança ela tem que vir de dentro para fora. Ela tem que sair de dentro, irmãos. Ela tem que vir de partir de dentro de você. Para que você venha se tornar um evangélico, um cristão salvo. A palavra de Deus não vai te fazer mal, irmão. Quando Deus falar contigo, tu vai abaixar a cabeça e vai dizer assim: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha, meu Pai. Meus irmãos, te convertam enquanto há tempo, porque essas igrejas que não pregam a salvação, elas não vão ser salvas, irmãos. Isso é bíblico. Isso é bíblico. A porta é estreita, meus irmãos. A porta é estreita. A porta é estreita. As igrejas de pretas, as igrejas escuras, as igrejas que não pregam a salvação, que não pregam a santidade, irmãos, elas vão ir para o inferno. Elas vão para o inferno porque a Bíblia vai condenar elas. Porque elas não negaram a salvação, negaram o evangelho, negaram a vida eterna. Preferiram os seus prazeres. Viverem com Cristo, desfrutando dos seus prazeres. Serão jogados no fogo eterno. Porque do lado direito vai estar as ovelhas, aquelas que sofreram, que padeceram, que rejeitaram este mundo, que negaram a sua cruz, abandonaram os pecados, largaram o pecado. Hoje, irmão, para a glória de Deus, não fumo, não bebo, não me prostituo, não adultero, não fornico, não cometo idolatria, não fico assistindo futebol, não assisto filme, não assisto coisas indecentes para os meus olhos. Ando na sã doutrina. Oro, tento buscar a minha salvação, ensinar este evangelho que foi dado para mim de graça. Eu não descobri nem igreja, irmãos. Nenhuma igreja eu descobri isso. Eu descobri no quarto, orando, buscando ao Senhor. O Espírito Santo foi falando comigo. Ele foi me moldando, me tirando aquilo que estava errado dentro de mim. Hoje eu consigo entender, eu leio a Bíblia e começo a chorar, irmãos. Eu vejo a Bíblia como vida, eu não consigo mais enxergar ela como eu enxergava antes. Hoje eu pego a Bíblia, eu sinto o poder saindo de dentro dela. Eu sinto o Espírito de Deus, o fogo do Senhor saindo de dentro das palavras de Deus. Essas palavras, irmão, elas não são normais. Antigamente, a minha Bíblia eu deixava ela no canto, ela ficou tempos e tempos ali no canto. Eu só pregava ela para me pregar o evangelho. Mas hoje eu descobri que eu cometi o maior erro da minha vida, em desprezar esta palavra tão linda, irmão, tão poderosa. Eu passei 4 anos estudando, lendo os livros e apostilhas, dando valor. Mas quando eu peguei a Bíblia, eu descobri que a Bíblia, irmão, é mais preciosa do que a inteligência dos seres humanos. A palavra de Deus, irmãos, é diferente do conhecimento humano. Nós rejeitamos a salvação porque nós somos ignorantes, somos burros. Burros, irmão. Ignorante é aquele que, ainda não conhece, que está fazendo as coisas na sua inocência. Mas burro é aquele que sabe que está errado e continua no erro. Isso é burrice. Ainda há tempo para o arrependimento. Paulo pregou para os coríntios, porque eles moravam na cidade, na Grécia, tinham costume
romano. Havia nessa cidade, irmão, sacrifício pagão, esporte lá, ó, havia esporte lá na Grécia, irmão. O povo greciano, eles cometiam, sabe o quê? Jogos esportivos, Olimpíadas, havia lá. Veio de lá, irmãos, presta atenção. E Paulo dizia para eles, ó, te aparta deste povo. Vocês nasceram de novo, vocês não podem viver segundo a lógica deste mundo, porque para eles o evangelho foi loucura. Eles rejeitaram porque eles se achavam sábios. Mas vocês que creem, é vida. Hoje eu prego a salvação. Hoje eu prego o evangelho, a salvação, lesbianismo, homossexualismo, condenar ao fogo. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa da lésbica e do homossexual. Homem com homem, mulher com mulher. Isso é pecado, irmão. Isso é pecado. Prostituição, pecado. Esses pecados, irmão, levou cidades à ruína, à destruição, povos serem destruídos por causa disso. E hoje o Satanás é tão sujo que ele fez com que aqueles pecados do passado viessem condenar este presente que nós estamos vivendo. A tecnologia entrou e modernizou a idolatria que havia antigamente. Hoje não é mais aquele tempo, mas o pecado se torna a mesma coisa, irmãos, a mesma coisa. E nós somos a luz deste mundo. Os que estão em Cristo, eles não podem viver na treva. E esta é a palavra, irmãos. Esta é a meditação que eu estou trazendo ao teu coração, para que você haja um raciocínio, uma lógica, um conhecimento, para que você abra os seus olhos. Porque o dia do Senhor virá sobre a tua vida. E no dia que tu fechar os teus olhos, o teu carro, a tua casa, o teu marido, a tua esposa, teus filhos não vão te salvar. O teu pastor não vão te salvar. Salva a tua alma, irmãos. Salva, te converte. Te arrependa do pecado. Larga o pecado. Porque se tu continuar no pecado, o diabo vai vir buscar a tua alma. Tu pode ir para a igreja, pode receber revelação. Tu chega na igreja desconcertado. Tu chega na igreja bêbado muitas das vezes. A pessoa chega na igreja bêbado, na igreja bêbado, chega na igreja em adultério, chega na igreja em prostituição, em fornicação. E lá vem uma revelação dizer, Deus está contigo. Mentira. Mentira de Satanás. Mentira desse falso profeta mentiroso do inferno. Mentira. Porque Deus não está com o pecador, Deus está com aquele que se arrepende. Com aquele que se arrepende, que largou o pecado. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas para que ele se arrependa, irmãos. Deus não está com o pecador. É a misericórdia de Deus que não deixa a pessoa morrer e ir para o inferno. Essa é a graça. Essa é a graça, irmãos. Essa é a graça de Deus. Nós não merecemos a salvação, mas foi a graça que nos alcançou. Essas revelações, irmãos, eu digo que não são de Deus. Não são de Deus. Deus não está com adúltero. Deus não está com uma pessoa que fornica, que se masturba, que assiste jogo, futebol, assiste filme. Como é que Deus é? Como é que tu é servo de Deus desse jeito? Se uma pessoa chegar a dizer para você, você estando no filme, no futebol, e Deus, uma pessoa chegar para dizer assim, ei, tu é servo de Deus, ei, tu tá fazendo a vontade de Deus, isso é o diabo. Isso é o diabo. Isso não é Deus, é o diabo. É o diabo que está falando na boca dessa pessoa, porque Deus não está com pessoas assim. Deus está com pessoas, sabe o quê? Que faz a vontade dele. Porque se Deus tivesse com pessoas assim, Deus não tinha destruído Sodoma e Gomorra. Deus não tinha destruído Sodoma e Gomorra. Deus não tinha matado aquele povo no tempo de Noé. Deus não tinha feito isso. Então que essa palavra fique no teu coração. Que Deus venha ter misericórdia da tua alma, que ainda haja arrependimento para a tua vida. Salve a tua alma, irmão. Se salve, te liberta, procure ler a Bíblia, procure andar na sã doutrina, procure obedecer a palavra de Deus. Deus vai falar contigo, irmão. Irmão, Deus fala comigo aqui em casa. Eu já estou um bom tempo em casa sem congregar, irmão. Ei, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos. Muitos que congregam estão mortos dentro da igreja. Estão mortos. Chega em casa é morto. Não ora em casa, não jejua, não faz nada para Deus. E vão para a igreja fazer o quê? Que culto é esse? Que culto racional é esse? Isso não é culto, não. Isso é mentira. Você
está enganando a si mesmo. Culto, irmão, você começa em casa. Seja crente em casa, seja fiel em casa. Seja fiel em casa, seja um servo de Deus mesmo. Quando a pessoa olhar para você, esse aí é crente, irmão, eu não tenho medo de nada não, isso aqui não é vanglória não, sabe o que isso aqui é confiança num Deus vivo. Eu sei que tem um anjo que acampa ao redor da minha casa, ao redor da minha vida, ao redor da minha família. Eu não tenho medo de facção, não tenho medo de bandido, não tenho medo de nada, de assalto, não tenho medo de nada, irmão. Eu ando na rua aqui, ó, pra glória de Deus, não tenho medo de nada, irmão. Sabe o que é isso aqui? É confiança. Confiar no Deus poderoso, irmão. Eu confio no meu Deus, eu sei que Ele está comigo. Se acontecer, amém. Se não acontecer, glória a Deus. Eu confio no meu Deus. Eu confio no meu Deus, irmãos. Confio no meu Deus, sabe por quê? Porque eu sei que Deus está com aqueles que temem e guardam as suas palavras. Que Deus venha falar contigo. Que você venha fazer uma análise da sua vida e que a sua vida venha entrar em acordo com a vontade de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus, porque esta palavra é loucura para os que perecem. Que Deus abençoe a todos.